com você, Mauro, porque na sua manchete você já falava, eu não botava o São Paulo, não. Eu não botava o São Paulo, não. Então a nossa frase ela é muito em cima disso daí. Goleada sobre o Flamengo credencia o São Paulo ao título brasileiro. É definitivo, Mauro? Depois do jogo de ontem, você bota o São Paulo como um dos candidatos? Verdadeiro ou falsa a frase aqui? Verdadeiro, até por aquilo que eu já havia falado, e o verdadeiro até a próxima rodada, porque, por exemplo, mais ou menos eu disse na semana que passou no nosso Deplaca, em outros lugares também, que a maneira como o Flamengo foi buscar o 2-2 contra o Inter no Beira-Rio, para mim ainda a melhor partida no Brasil em 2020, e com empate aos 49, Everton Ribeiro de cabeça, sem precisar nem sair do chão, no belo passe do Gerson, e pela ótima atuação do Flamengo na segunda etapa, falou, o Flamengo está muito vivo, tal, ainda para mim, mesmo com a paulada de ontem, é o maior favorito. Mas num campeonato que eu via Flamengo e Atlético Mineiro, eu desde o domingo passado, claro, não só desde o domingo passado, mas um pouquinho mais o Inter do Cudê, e agora sou obrigado, acho como quase qualquer um, a botar também nesse bolo todo, até para me proteger, né, como se fosse a hora do jogo, e colocar minhas fichas também no São Paulo do Diniz, né? Porque a vitória, 4 anos no Flamengo sempre vai ser fantástico. Qualquer vitória no Maracanã para qualquer equipe do mundo é sempre muito impressionante. E com esse Flamengo, embora um Flamengo, de novo, somando algumas coisas aqui, muitos erros individuais, aí algumas escolhas discutíveis que a gente vai falar já do Dome e do Flamengo, não é qualquer resultado e não foi uma partida qualquer, a maneira sólida, consistente como o São Paulo foi buscar. Então eu que discutia muito o nível do São Paulo, o que não significa dizer que é fora de Diniz, mas discutia muito o trabalho dele no Morumbi e outros trabalhos também, entendo que agora é o momento de, vamos com o Diniz, ou vamos com o Diniz, que não sou São Paulino, claro, mas o Diniz merece ainda mais respeito e admiração, porque ele conseguiu fazer, mesmo sob uma saraivada de críticas nos piores anos da história do São Paulo Futebol Clube, fazer o que fez ontem e com potencial para fazer muito mais, inclusive agora, no jogo duríssimo, mas quero crer, pela maneira como perdeu, pelo resultado, até pelo regulamento da Sul-Americana, que dá para pensar também e muito e cada vez mais na própria Sul-Americana. O Bismarck Lima diz, se ganhar os jogos que faltam, aí sim se credencia ao título. Então ele coloca que momentaneamente a frase é falsa. O Leandro Azevedo, verdadeiro. Se não, todo mundo coloca uma condicional, né? Se não se iludir com a vitória, é verdadeiro. Mandou aqui. E até para o Vitor Sérgio poder comentar também, fala assim, o Matheus Salles, eu coloco falso, deve ser muito novinho o Matheus Salles, hein? Bem jovem mesmo. Ele fala assim, eu coloco falso, porque é o São Paulo, nunca vi disputar um título de fato desde que eu acompanho o futebol. Talvez seja novinho e aí é um sintoma do que vive o torcedor do São Paulo nos últimos anos. Vitor Sérgio Rodrigues. Eu acho que a frase é absolutamente verdadeira e já era antes da goleada, assim, né? Mas não era uma condição comum para muita gente, assim, não era muita gente que imaginava que o São Paulo era um postulante, um credenciado ao título, não? Não era porque, pelo que falou aí o nosso último amigo, mas em termos de tabela, já ele tinha 3 jogos a menos e condição de ter pontuação de líder. Agora, é mais ainda, né? O São Paulo pega Ceará, Goiás fora, os jogos atrasados, né? Goiás fora, Ceará fora e Botafogo em casa. Ou seja, o Goiás vem num momento muito complicado, o São Paulo recebendo o Botafogo, vejo o São Paulo como amplamente favorito. Tem o jogo contra o Ceará, que é um jogo muito difícil enfrentar o Ceará no Castelão. Então mas o São Paulo fazendo 6 pontos aí desses 3 jogos, eu vejo como possíveis, bem possíveis, o São Paulo fazer 6 pontos nesses 2 jogos. Ele seria líder do campeonato, né? Então, assim, não é pelo fato da goleada. A vitória era muito importante para o São Paulo não poder, de fato, estar nessa briga. Agora, a gente está esquecendo que faltam 19 rodadas, né? É muita coisa. Para o São Paulo faltam 22. Para o Atlético faltam 21. Para o Palmeiras faltam 21. Então, assim, é muita coisa. Você quer ver? O Palmeiras vai estrear técnico novo, né? O Palmeiras tem 2 jogos a menos. Um contra o Galo, um contra o Vasco. O Palmeiras ganha, se ganhar esses 2 jogos, ele vai a 31. 31, faltando 19 rodadas, o líder tendo 35, ou 36, se for o São Paulo nesse exercício que eu falei, o Palmeiras está na briga, pô. Você entendeu? Eu tenho muito receio de fazer como a gente fez no ano passado, de que o Palmeiras foi campeão
Oitava rodada. Saúde. Que maravilha. Então, foi campeão na 8ª rodada. Aí depois o Santos foi campeão na 15ª rodada. Aí o Flamengo foi campeão Olha a maravilha de fazer o programa de casa. O Flamengo foi campeão na 20ª rodada. Gente, isso aí é... O que está acontecendo, hein, Mauro Betti? Tá se protegendo aí, Mauro? Estou protegendo, claro. Aprendi com o presidente. O Flamengo foi campeão na 20ª rodada. Calma, gente. Isso é um campeonato de 19 rodadas. É um campeonato que ninguém é regular. Ninguém assim. Todo mundo está oscilando. O Atlético disparou, oscilou. O Inter disparou, oscilou. O Flamengo fez 12 vitórias seguidas. O Palmeiras até outro dia estava sem perder. Então, tipo assim, é muito cedo para tirar qualquer um da disputa. É muita gente aí. Ninguém está falando do Fluminense, por exemplo. Mas é aí que você toca no ponto. O Fluminense, talvez as pessoas olhem para o que o Fluminense esteja jogando, apesar da colocação, o quarto colocado, e não olhem e falem assim, o Fluminense é um postulante ao título, não está credenciado ao título brasileiro. Isso acontecer com o São Paulo, para muitos pode continuar acontecendo, e para outros, o jogo de ontem é um divisor de água para parar com esse discurso de que o São Paulo não é um postulante ao título, e depois de vencer o Flamengo no Maracanã por 4-1, passar a olhar o São Paulo de uma outra maneira, Jorge. Qual que é a tua leitura sobre a frase? Mas eu digo o seguinte, se o Flamengo tivesse vencido, se o São Paulo tivesse vencido por 2-1 no sufoco danado, ele seria a mesma coisa, entendeu? Eu estou falando assim, o impacto da goleada não muda a situação na minha visão. Sim. Eu acho que, você entendeu? A goleada foi de impacto merecido, mas eu acho que ela não muda a condição do São Paulo. Se ele tivesse vencido 2-1 no sufoco, gol no último minuto, estaria na briga do mesmo jeito. Eu entendo, mas acho que a performance, mais até do que o resultado, é o que leva a gente a, de repente, colocar o São Paulo mais acima. Porque se tivesse vencido o jogo por 2-1, como você falou, acha 2 gols. Vamos supor que o Sport tivesse vencido o Atlético Mineiro, né? E fosse o mesmo cenário do jogo de ontem. O Flamengo martelando e o São Paulo, de repente, fazendo um golzinho lá. Qual que seria a leitura? De que o São Paulo, a longo prazo, ia conseguir sustentar a sua competitividade para ganhar o título? Para ser candidato ao título? Eu acho que é muito em cima da atuação, Jota, que gera uma goleada, que não foi por acaso, né? Porque às vezes você goleia por acaso, não foi o caso do que aconteceu ontem no Maracanã, e dessa segurança da atuação do time do São Paulo. Goleada sobre o Flamengo credencia o São Paulo ao título brasileiro, verdadeiro ou falso. Quem não curtiu a bagaça, vamos trabalhar aí, hein? Vambora, senta o dedo no like aí. Falso, pela performance e pelo que disse o Vitor Sérgio também, de ser muito difícil da gente cravar qualquer coisa. Porque vamos lá, Luiz... esse São Paulo encanta contra o Flamengo, faz o 4-1, não foi uma goleada por acaso, você tem razão, verdade que o Flamengo teve 2 pênaltis, poderiam mudar totalmente o rumo do jogo, mas o Volpi foi lá e fez as defesas, então isso é mérito total, o São Paulo teve mérito total no resultado que construiu no Maracanã, ponto. Agora, acho que não muda muito o panorama por ser uma atuação que é marcante, que é impactante, mas é uma atuação em tantas. A gente está aqui enaltecendo no dia 1º de novembro, que foi ontem, a melhor atuação do São Paulo no ano, em novembro. É sinal de que o São Paulo foi irregular. É sinal de que o São Paulo patinou muito ao longo de todo o 2020. E não me passa essa segurança em termos de performance de que chegou num estágio que lhe garante uma possibilidade real de título. Acho que não mudou muito o quadro, porque o campeonato está muito embolado, porque é um campeonato atípico, porque é um calendário muito complicado para todo mundo está sentindo esse peso de desfalques, lesões, Covid, data FIFA, então tá tudo muito louco. Eu acho que, por exemplo, você tem que colocar o Fluminense na análise aqui. O Fluminense nos últimos 8 jogos ganhou 5. E empatou 3. É uma sequência espetacular. Mas você pega aí algumas vitórias do Fluminense, nessa sequência, Fluminense ganhou do Coritiba, Fluminense ganhou do Goiás, Fluminense ganhou do Bahia, são adversários que estão lá embaixo. A sequência é positiva, matematicamente pode credenciar o time ao título? Pode. Se eu olhar para a performance e se eu fizer a comparação com os elencos adversários, mesma situação a do Santos. Grande campanha faz o Santos, espetacular o trabalho do Cuca. Olha o material que o Cuca tem, olha como é curto o elenco, olha quantos meninos o Cuca tem que colocar por jogo. Aí eu faço uma projeção futura
altura de Santos campeão? Acho muito difícil. Como acho difícil agora, na metade do campeonato, se empolgar a ponto de colocar o São Paulo como um grande candidato ao título pela atuação de ontem. Acho que o São Paulo precisa mostrar mais e com regularidade. O São Paulo ganhou do Flamengo, o mesmo São Paulo, há poucas rodadas, empatou com o Grêmio em casa, empatou com o Coritiba fora, empatou com o Red Bull Bragantino. Então o São Paulo precisa ser mais consistente. Acho que hoje ainda não apareceu alguém para furar o trio. Acho que Internacional, pelo trabalho do Cudê, não pelo elenco, Flamengo pelas ótimas peças que tem e Atlético Mineiro pelo Sampaoli, são os 3 grandes candidatos. Quem quiser entrar na turma tem que mostrar bastante coisa no segundo turno para a gente colocar lá na prateleira. O que acontece é aquilo que o Vitor falava também. O São Paulo ele pode terminar o primeiro turno na liderança. Se ganhar os 6 pontos que o Vitor Sérgio projetou, dos 9 que ainda vai disputar, ele vai terminar o primeiro turno com 36 pontos. Um a mais do que o Inter e do que o Flamengo. E perdendo só... Galo, né? Tem que ver o que tem razão. O Galo pode ir a 38. Porque o Galo ainda tem um jogo dessa rodada contra o Palmeiras, né? Um jogo com o Atlético. Só um ponto que o Jorge falou, quando ele fala assim, o São Paulo teve a melhor atuação do ano agora, 1º de novembro. Isso não necessariamente é um problema, né? Claro porque deveria ser o normal, né? Reta de chegada. Você poderia ter. Talvez se ele disser, essa é a única atuação do São Paulo nesse nível, em novembro, aí tudo bem. Mas acho que sim. São Paulo fez um jogo muito bom contra o Palmeiras no Allianz Parque, muito bom, assim, excelente, dominou o Palmeiras o tempo todo. Aí você vai dizer, mas era um Palmeiras muito mal e tudo. São Paulo fez um grande jogo contra a LDU, então, mas foi pré-paralisação, inclusive. Não adiantou nada, porque foi eliminado na fase de grupo do mesmo jeito. Então, acho que você tem, assim, algumas atuações, mas eu concordo plenamente. Eu acho que o São Paulo precisa fazer pelo menos umas 5, 6 atuações, se não assim, num nível próximo desse, para você, de fato, ter ali medir ali uma real situação do São Paulo. Agora, o ponto aí independentemente disso, independentemente dessa atuação, a condição de tabela do São Paulo já era muito boa, né? Assim, isso é importante ser dito. A rapaziada está se escorando nos jogos que faltam. Infelizmente, é algo que está acontecendo no campeonato. O Atlético tem 2 a menos, o São Paulo tem 3 a menos, o Palmeiras tem 2 a menos, o Fortaleza tem 2 a menos. Então, você fica com dificuldade para avaliar. O ponto independentemente do 4 e da forma como foi, eu acho que o São Paulo já tinha se colocado numa situação de fato brigar pelo campeonato. Se vai ou não, como disse o cara lá, o cara tá revoltado porque ele nunca viu, na visão dele, deve ser novo, nunca viu o São Paulo brigar. Mas que ele já estava em condição de credenciar ao título brasileiro, eu acho que ele já estava. O Jorge fez o contrário do que eu fiz. Eu não estou descartando quase ninguém. O Jorge não está fazendo o contrário, ele está na outra ponta. Ele não está credenciando quase ninguém. Essa é a diferença. Porque eu acho que, por exemplo, o Palmeiras, com 2 jogos a menos, indo a 31, está na briga do título, sim. Se ganhar os 2 jogos, né? Sempre. E por isso que o jogo de hoje contra o Galo, né? Pensando que é o último do primeiro turno, apesar de ainda terem jogos aí a cumprir, é um jogo fundamental, assim, nessa disputa, e a gente vai falar daqui a pouquinho disso. Tem um detalhe, antes da gente também escutar o que falou o Domi e destacar um pouquinho mais do lado do rubro-negro, Mauro, que sabe a sensação média. E aí eu gosto de usar essa expressão porque é muito do que a gente escuta das pessoas. Eu vejo que todo dia eu tô lendo comentário toda hora aqui no chat do YouTube. Respostas no Twitter, comentários no Instagram lá do Esporte Interativo. É que o São Paulo, com o jeito do Diniz de jogar, um time vulnerável, um time que isso, aquilo, tudo mais. O São Paulo só perdeu 2 jogos no Campeonato Brasileiro, Mauro. O São Paulo só perdeu 2 jogos. O outro time que perdeu menos jogos é o Grêmio, que só perdeu 3 partidas. Mas chama muito a atenção. O Palmeiras ficou 20 jogos sem perder, depois se perdeu. Tem isso. Mas chama a atenção porque esse jeito do Diniz, que as pessoas tanto discutem pro bem e pro mal, o time dificilmente perde, cara. No Campeonato Brasileiro, eu repito, são 2 derrotas em 16 jogos. É um belo de um retrospecto também. Em relação à Libertadores,
para pontuar nesse nível, o São Paulo teve muitos azares, como acontece nos grandes clubes quando estão na fila. Meio que dá tudo errado. O São Paulo, quando começava aí no big picture, né? E claro, não é que somos os zicados, não, porque o São Paulo também teve momentos históricos, também de sorte. Não conheço vencedor azarado e conheço poucos clubes da história do futebol mundial tão vencedores quanto o São Paulo. Mas quando o São Paulo começava a evoluir, inclusive no Paulista, teve a parada. Estivemos lá, eu e o Jorge, por exemplo, em Juliaca, e que não precisou passar pelo inferno do céu de mais de 7 quilômetros de altura, o River Plate e a LDU. Um grupo que tem o River Plate, que voltou muitíssimo bem por Bertos da equipe argentina, depois de 6 meses parado, jogou o que jogou no Morumbi, e depois em casa fazer o que fez, ainda que tenha sido em Avejaneda. A LDU numa grande partida, uma partida pavorosa do São Paulo, né? Então, assim, deu azar. Fosse em outros grupos, talvez o São Paulo tivesse se classificado. Mas ontem, e já de algum tempo, a volta do Bruno Alves ao lado do Diego Costa, o Luan no meio campo, a passagem de Tietchan para a lateral direita, o retorno do Daniel Alves, que não tem sido tão determinante, mas é importante, o Brenner, que não é o do Fluminense, talvez nem o da base do São Paulo, um momento espetacular, o que está fazendo o Luciano, tudo foi meio que se encaixando, o Gabriel Sara mais à frente, mérito do Diniz, de apostar nele jogando mais à frente, as mudanças têm dado certo, agora deu liga, e às vezes você vai fazendo, você nem sabe como deu certo, como às vezes você faz tudo meio que direitinho e nem sabe como deu errado. Então, realmente, por essas, e mais na linha do Jorge Igor, no sentido de que não tem nenhuma equipe confiável, até o próprio Flamengo, numa dessa dá para chegar ao São Paulo, cara, tá bem aberto o campeonato, e o que é legal, mesmo palmeirense e jornalista esportivo, eu sempre digo, eu costumo ser otimista. Eu estou ficando mais otimista do Campeonato Brasileiro, o que me pessoalmente causa um certo problema, que enquanto eu dormia nos jogos do Campeonato Brasileiro, eu estou sendo obrigado a ficar mais acordado, que eles estão mais legais. O São Paulo tem o 6º melhor ataque e a 2ª melhor defesa do campeonato, né? Sofreu só 14 gols. O Fortaleza do Rogério só sofreu 2, mas também só fez 16, né? Então, assim, É difícil avaliar, né? É difícil avaliar. O São Paulo jogou 3 vezes a menos. Ele fala assim, o São Paulo é o time que menos perdeu, mas também entrou em campo.